Vamos lá. O momento, vocês vão ver que ele é bem tranquilo, porque ele repete bastante coisa que a gente viu no critério material, no critério espacial, né? Ou seja, nas hipóteses de incidência, nos locais da operação. Ele vai trazer muita coisa que tem relação. Então, desculpa, lembra que a gente viu que o fato gerador de ICMS é a saída de mercadoria do estabelecimento, né? A circulação de mercadoria, na verdade. Qual é o momento? O momento é que ela sai, quando ela dá a saída. Porque quando ela dá a saída, a gente tem a circulação de mercadoria. E aqui a gente tem o principal dispositivo que foi declarado inconstitucional. Os outros, como eu falei, foram tudo na aba, né? Foram tudo na aba porque tem relação com esse. Mas esse foi o objeto de declaração de inconstitucionalidade. Tá? A situação foi, o Estado do Rio Grande do Norte queria, né, entrou com uma ação direta de constitucionalidade, querendo que esse dispositivo e mais alguns fossem declarados constitucionais. Olha, chegou e falou, olha só, isso aqui é constitucional, fala aí para mim que é constitucional, pelo amor de Deus, para evitar a confusão, porque muitas e muitas vezes se decidiu nos tribunais superiores pelo entendimento de que a saída de uma mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo titular não se configura fato gerador do imposto. Então, sempre foi pensado assim, não, mas de um tempo para cá, as decisões, todas as decisões tinham até temas, né? Decisões do STF, decisões do STJ, no sentido de que, olha, saiu do estabelecimento A, foi para o estabelecimento A1 do mesmo titular, não temos fato gerador do imposto. Por quê? E aí veio o STF agora em abril de 2021 e falou, olha, porque não é fato gerador a circulação física de mercadoria, mas a circulação jurídica. Então, se sai uma mercadoria de um estabelecimento A e vai para uma filial de A, a gente não está tendo troca de titularidade, não está tendo circulação jurídica. O dono é o mesmo. E sobre a circulação física, não pode haver a tributação pelo ICMS. Esse é o entendimento do Supremo, que de um tempo para cá, bastante tempo, já era nesse sentido, mas agora é diferente. Por quê? Porque antes era um entendimento, eram julgados. E lá na prova de direito tributário eu falava, olha, utilize isso aí lá no direito tributário. Mas na legislação tributária, na Lei Candir, ainda temos essa redação. Lembra que eu falava isso? Então vá pela Lei Candir. Tá? A prova de legislação se faz com o texto da legislação tributária, e não com o texto de julgados, né? Não com decisões de tribunais superiores. Certo? Agora, com a declaração de inconstitucionalidade, a coisa mudou um pouquinho, né? Porque foi riscado isso aí da nossa legislação, da nossa Lei Candir. Isso não existe mais. Então, de acordo com a Lei Candir, não tem mais essa parte final. A declaração de inconstitucionalidade foi só disso aí que eu coloquei em azul e risquei. Não foi no trecho todo. O STF falou na parte que se refere a ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou seja, continuamos tendo a saída do estabelecimento como um momento da ocorrência do fato gerador, mas não mais se for de um estabelecimento do mesmo titular para outro, certo? Assim como eu já tinha comentado, olhem para a legislação de vocês. Quem está fazendo você faz Ceará, quem está fazendo você faz Pará, você faz Paraná, você faz Roraima, você faz Amazonas, sei lá, você faz qualquer coisa. Olhem para a legislação de vocês. Vai demorar um pouquinho para vocês olharem essa mudança na legislação. Demora, né? Um tempo. Então, 2022, vocês podem dar uma olhada de novo e vão ver que provavelmente vão arrancar também da legislação dos estados. Até lá, sugiro a gente manter a lei de cada estado. Então, se na legislação do Pará, e eu sei que está lá, o pedaço, ainda que para o estabelecimento do mesmo titular, considera para a prova do Pará, ainda que para o estabelecimento do mesmo titular. Tá? Quando tirarem, aí a gente respeita para a prova. A não ser que a prova fale em decisão, em constitucionalidade, a não ser que ela queira, que demonstre que ela queira a decisão do Supremo, a declaração de inconstitucionalidade, certo? Então, saída do estabelecimento, fato gerador do imposto no momento da saída. Ainda que para o mesmo titular, para a Lei Candir, agora não é mais momento da ocorrência do fato gerador.
2. Lembra, hipótese de incidência ou fornecimento de alimentação e bebida em bares e restaurantes similares? Qual é o momento da ocorrência do fato gerador? Qual é o momento que se instaura essa relação? No momento do fornecimento. O cara vai lá e bota o camarão, bota a lula, bota o arroz, o feijão, a batata frita, o macarrão na tua mesa. Ele está te fornecendo. A partir daquele momento está instaurada, a relação. Certo? 3. Transmissão de mercadorias. Não é um fato gerador do imposto, não é uma hipótese de incidência do imposto. É transmissão de uma mercadoria que está em armazém geral. Então, transmitiu a mercadoria. O momento é o da transmissão. Bem simples, né? O 4. Transmissão de propriedade de mercadoria também, só que quando não transitar pelo estabelecimento. A gente deu exemplos sobre isso, né? Transitor, triangulação e tal, dentro do armazém. Olha, não tem saída nesse caso. A mercadoria não vai dar saída. Não tem a saída física dela. Né? Mesmo que não tenha a saída física da mercadoria, nessas situações, em situações ali no 3, por exemplo, nós temos a transferência, a saída jurídica. Então, há uma transferência de propriedade. Então, há o fato gerador e o momento é na transmissão. Quando transmitir a mercadoria, temos o momento da ocorrência do fato gerador. 5. E aí eu chamo a atenção de vocês. O 5 e o 6 para a gente ler em conjunto. Do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, né? Cuidado com isso aqui, já falei, de qualquer natureza. E o 6, do ato final do transporte iniciado no exterior. A banca vai tentar te confundir aqui, tá? Ela vai tentar te confundir aqui. Quando o transporte ele é feito dentro do país, é um transporte interestadual ou intermunicipal, a gente tem o momento quando sendo o início. Ligou a chave do caminhão, começou a andar, momento da ocorrência do fato gerador. Certo? É quando emitir a nota fiscal? Não, não é quando emite a nota fiscal. É quando assina o contrato de compra e venda? Não é. É quando inicia. Ligou, começou a se locomover, momento da ocorrência do fato gerador. No início. Porém, e eu até já tinha comentado com vocês, a gente tem situações em que o transporte inicia no exterior e termina no país. Inicia no exterior, termina no país. Quando inicia no exterior e termina no país, não tem como a gente botar o momento da ocorrência do fato gerador lá no outro país. Como é que eu vou botar o momento da ocorrência do fato gerador lá na Argentina? Extraterritorialidade. Então, o momento é deslocado para o ato final do serviço de transporte que foi iniciado lá no exterior. Tá? Então, a regra é o ato inicial, mas quando começar no exterior, ato final. O local, inclusive, vai ser onde terminar, como a gente viu. Tá certo? Então, cuidado. O que ele faz na prova? Ele troca. Ele fala ali, ó, no inciso 5º, ele fala do ato final da prestação de serviço iniciado no país, né? Uma operação interestadual. Então, saiu de São Paulo, foi para Minas Gerais. Aí ele fala, no ato final, opa, vai ser em Minas o momento? Não. O momento vai ser em São Paulo, né? Na saída. Vai ser em Minas se o transporte começar no Uruguai e terminar em Minas Gerais. Certo? Cuidado, tá? Ato final, ato inicial, ele vai fazer uma lambança nisso aqui, ele vai botar, ó, ato inicial aqui do transporte no exterior, ou ato final aqui em vez de início, e você não vai cair porque você assistiu a nossa aula. 7. Das prestações onerosas de serviço de comunicação feitas por qualquer meio, inclusive geração, emissão e por aí vai. Então, prestação onerosa de serviço de comunicação é fato gerador do imposto. Qual é o momento da ocorrência do fato gerador? O momento da prestação. Está prestando o serviço? Tá. Então, esse é o momento da ocorrência do fato gerador. O 8º, fornecimento de mercadoria com prestação de serviço. Quem lembra disso? M mais S, mercadoria mais serviço. Não compreendido na competência tributária do município, ou seja, se é M mais S e o S não está no município, é ICMS sobre tudo. E o momento é o quê? No fornecimento dessas mercadorias, junto com a prestação de serviço. Ou, se tiver
A linha B, se tiver compreendido na competência dos municípios, mas tiver uma ressalva para cobrança do ICMS sobre a mercadoria. O momento vai ser o quê? O do fornecimento da mercadoria. Tá? Se não tiver ressalva, e está lá na Lei Complementar 116, a gente já viu, a lei mandona, ICMS vai ter? Não. ISS sobre tudo. E aí ele não colocou o local da operação, não colocou o momento da operação para o ICMS. 9. Do desembaraço aduaneiro. Esse aqui é importante pra caramba. Do desembaraço aduaneiro, que eu já comentei com vocês também. De mercadorias ou bens importados do exterior. Veio do exterior, teve o desembaraço aduaneiro. Não teve o desembaraço aduaneiro? Teve. Esse é o momento da ocorrência do fato gerador. Lembrem-se. Estamos importando lá no Mato Grosso do Sul, o exemplo que eu dei para vocês. Porém, o desembaraço é feito em Santos. Momento da ocorrência do fato gerador no desembaraço em Santos. Certo? Momento da ocorrência do fato gerador no desembaraço em Santos. Ali está instaurada a relação entre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Mas qual é o local da operação? É para Santos, São Paulo? Não. É para o Mato Grosso do Sul. É onde der entrada física. Isso cai muito em prova, tá? Então, o momento é o do desembaraço aduaneiro, certo? Galera, eu só queria fazer aqui um adendo, né? Que é o parágrafo 3º, que tá um pouquinho... Deixa eu ver aqui, ó, se eu acho ele. Tá aqui, ó, que ele deveria, inclusive, estar ali do lado do outro slide, mas eu já vou pular para ele. Olha aí o que o parágrafo 3º fala. Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importado do exterior, antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. Olha que interessante, gente. E a importação é um assunto que cai bastante em prova. O momento da ocorrência do fato gerador é, como regra na importação, o desembaraço. Porém, em algumas situações, o desembaraço é feito depois da entrega. Não é o normal. O normal é faz o desembaraço e depois entrega a mercadoria, mediante pagamento do ICMS, quando tiver ICMS. Porque quando tiver, pode ter uma isenção, diferimento, alguma coisa assim. Mas ICMS na importação a gente já viu que tem. Mas pode ser dispensado. Porém, se a gente pode ter também uma situação em que há a entrega da mercadoria e o desembaraço vai acontecer depois. Então, o desembaraço vai acontecer depois da entrega. Então, o momento ele é deslocado para o momento da entrega. Para vocês não esquecerem mais, você tem o desembaraço e a entrega. Pega e olha a data dos dois na sua prova. Olha a data dos dois. O que acontecer primeiro é o momento da ocorrência do fato gerador. Então o momento é sempre o desembaraço? Não. O momento da importação é sempre no desembaraço. Não é sempre. Se a entrega da mercadoria for antes, o momento vai ser deslocado para antes, para o da entrega. Tá? Então, chegou, vamos supor, olha só, questão de prova. Contribuinte A importou caneta da Itália. O contrato foi assinado no dia 16 de maio. A mercadoria saiu, foi pago no dia 18 de maio. A mercadoria saiu do porto de Civitavecchia, por exemplo, lá na Itália, em 21 de maio. Chegou em águas brasileiras no dia 23 de maio. O navio atracou no dia 25 de maio. A mercadoria foi entregue no dia 27 de maio. E o desembaraço aconteceu no dia 30 de maio. Qual o momento da ocorrência do fato gerador? Ora, o pessoal já vai direto no desembaraço, dia 30. Não, a entrega aconteceu antes. Então, é dia 27. Se o desembaraço fosse antes, aí a gente pegaria o desembaraço. Então, eu sempre gosto de fazer esse desenho aqui, ó, a linha do tempo. Né? E eu tenho aqui o desembaraço e a entrega.
Opa, aqui o desembaraço e aqui a entrega. Esse é o normal, tá? Então o momento é o que acontecer primeiro. Mas, se a entrega... Ó, vou botar em outra cor até o momento aqui, ó. Em azul é o momento. Se a entrega for antecipada, tá aqui, ó. Aí o momento passa a ser esse da entrega, beleza? Isso é importante pra caramba, hein, gente? Isso é muito importante. Então, voltando aqui. Desembaraço, né? Que a gente já viu. No caso de importação de serviço, é o do recebimento do serviço. Aqui não tem muito mistério. 11. Da aquisição em licitação pública. Então, de mercadoria importada, né? Importação indireta. Se você não pode ser no desembaraço, por quê? Não teve desembaraço. A mercadoria foi apreendida, foi abandonada. Então, vai ter a aquisição e o momento da aquisição, lá do arremate, vai ser o momento da ocorrência do fato gerador. Olha aqui, a gente já viu também o 12. Momento da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis quando não destinados à comercialização e industrialização. Olha aqui, ó. Paraná, São Paulo. Saiu. Energia elétrica, derivado de petróleo, combustível, né? Saiu com 0. A gente viu, ó. Opa, vai ser fato gerador se for para uso ou consumo. Então, que vai ter fato gerador a gente sabe. Mas qual o momento? O momento é na entrada aqui no estabelecimento de quem está adquirindo para uso e consumo, né? Não destinado à comercialização ou industrialização? Não. O momento vai ser aqui, ó. Na entrada do território do Estado. 13. Utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente. Já comentamos também, né? O que é isso? Diferencial de alíquota. É mercadoria vindo de outro Estado. Lembra que eu falei? Está transportando maçã. Né? Aqui é um serviço. Está transportando maçã, né, de outro Estado. Maçã, se for para uso e consumo, vai ter o diferencial de alíquota. Tá? Esquece isenção, esquece essas coisas. Vai ter o diferencial de alíquota. E o transporte também, porque o transporte não está vinculado a uma operação subsequente. Essa maçã não vai ter uma saída futura. Se tivesse, não teria o DIFAL, né? Porque é para uso e consumo, então a gente vai ter o DIFAL, né? Lembra? DIFAL, operação interestadual para uso e consumo. Tá? Então aqui é o DIFAL, vai ser no momento que for utilizado esse serviço. O momento é a última parte da aula, mas é a parte mais tranquila, apesar de ser a que cai mais. Por quê? Porque a gente já viu incidência, não incidência, já viu local, já viu um monte de coisa que quando a gente chega aqui fica um negócio até um pouco repetitivo. Ele só troca a incidência, por exemplo, o momento que acontece essa incidência. Vamos para 2 exemplos aí, né? Um de o 63 e o 64. O 63 fala que a Magoto S.A. vendeu 300 mesas de botão. O momento da ocorrência do fato gerador é o quê? Saída da loja, circulação de mercadoria. Saiu da loja, ok. Não confundam, por exemplo, com contrato, assinatura de contrato, com pagamento. O pagamento não tem nada a ver com o fato gerador, tá? O que importa é a saída nesse caso. Saiu mercadoria. O 64. De mulher foi ao restaurante com Dona Maria e pediu 3 porções de lula, 2 de camarão, uma de cerveja e uma cerveja importada. Logo que chegou todo o seu pedido, quando chegou todo o seu pedido, ele informou a Dona Maria: tá vendo, mulher? Acabou de acontecer um momento importante em nossas vidas. O momento de mais um fato gerador, tá? Então é o quê? É o fornecimento de alimentação, bebida em bares e restaurantes. 65. A gente tem aí transportadora quebra tudo, sai lá do Paraná com destino ao Rio para levar mercadoria. Então tá levando mercadoria lá para o Rio de Janeiro. O momento da ocorrência do fato gerador é o início, ó, tá dentro do país, é o início, quando ele ligou o motor e começou a se locomover. Aí tem um monte de exemplos aí para vocês.
A transportadora quebra tudo agora, pega uma carga lá em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e a entrega no Paraná. Então saiu do Paraguai e foi para o Paraná. O momento pode ser aqui, fora do país? Não. Então é no ato final, deslocou. Ó. O momento da ocorrência não pode ser no exterior, né, pessoal? Então a Lei Candir deslocou esse momento do início da prestação para o final da prestação, chegada lá no destino no Paraná. 67, isso aqui tudo a gente já falou, tá? Repito, eu gosto de deixar aqui para vocês lerem depois. Para quem gosta de assistir vídeo aula, né? De mulher importou 2 caixas de bola de futevôlei. O momento da operação não é a entrada na sua residência, ó, não é. O momento não é, o local é lá no seu domicílio. Também não é entrada no seu estado. Já vi questão falar disso, tá? Questão da CLDF, do Distrito Federal, obviamente, né? CLDF, 2018. Ela fala, olha, entrada no território do DF. Não é na entrada do território, é na entrada do estabelecimento importador. Tá? É no desembaraço aduaneiro, desculpa. O local é onde ocorrer a entrada física, mas o momento é no desembaraço ou na entrega da mercadoria, se vier antes do desembaraço. Então, o momento aqui é o desembaraço aduaneiro. De mulher recebeu, exemplo 68, uma ligação a cobrar da Rússia. Neste caso, não possuímos a figura do desembaraço, né? É um serviço. Então, o momento é o recebimento desse serviço. Lembra que ele comprou diesel para o seu iate, quando a gente falou de mulher lá comprando iate? Então, mesmo ele estando morando no Paraná, ele resolveu comprar diesel da Bahia. Como o diesel será para consumo, deverá incidir ICMS. E o momento é da entrada no estado, não é na entrada na casa dele, na entrada do iate, nada disso. O momento da ocorrência do fato gerador nessas operações interestaduais com energia elétrica e combustíveis líquidos e gasóleo derivado do petróleo é na entrada do estado, repito, não é na entrada do estabelecimento, tá? De quem compra, ou na entrada da residência, do domicílio de quem compra. Tá? É no estado. Cruzou a fronteira, momento da ocorrência do fato gerador. E o 70, lembram que, também que ele foi um leilão de mercadorias apreendidas? No momento do arremate, né, no momento da aquisição, se deu a ocorrência do fato gerador. Outro dispositivo importante, agora nós vamos ver, na verdade, 3, né? Mais um a gente já viu. Então vamos ver só esses 2, para a gente fechar praticamente esse bloco. Na hipótese do inciso 7º, quando o serviço, né, comunicação, for prestado mediante ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador no fornecimento desses instrumentos ao usuário. Lembra que eu falei, o local da operação é o quê? O estabelecimento da concessionária ou da concessionária ou permissionária lá do serviço público, certo? Então, é a Vivo lá, a Telefônica na época que eu falei que o estabelecimento dela vai ser o local da operação. Mas o momento, né, confunde muita gente. Não é o da ligação, não. Ah, eu comprei lá uma ficha, um cartão, vou ficar esperando aqui. Ah, vou ligar agora. E botou o cartão. Tá? Botou o cartão, aí vai ligar. Então agora é o momento, né? O da prestação do serviço. Não. Nesse caso, o momento é o do fornecimento ao usuário. Quando estão fornecendo, você está comprando, fornecendo para você esse cartão, essa ficha, ou assemelhados, esse vai ser o momento da ocorrência do fato gerador. Não tem na Lei Candir, mas em algumas legislações de Estado tem. Só por curiosidade. Hoje em dia a gente tem, muita gente ainda carrega celular, né? Bota crédito. Em algumas legislações, não é a Lei Candir, algumas legislações, por analogia a isso daqui, colocam como momento da ocorrência do fato gerador no momento da disponibilização ao usuário. Então, foi lá, né, por exemplo, num posto de gasolina desse da vida, uma conveniência, carregou o celular. Opa, é na hora do pagamento? Não, na hora que tiver disponível para você aquele crédito para ser usado, que nada mais é do que um cartão, só que um cartão virtual, né? Botou um valor lá que você pode utilizar, tá? Então, várias legislações é só como curiosidade, vamos ver lá na sua legislação se ele vai falar isso. Se não falar,
não tem como ser cobrado em prova. E o parágrafo 2º, que fala que lá no desembaraço, né, na hipótese do inciso 19, desembaraço aduaneiro, no inciso 9, aliás, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário de mercadoria ou bem importado do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário. Simples, parece complicado, mas é simples. A entrega da mercadoria só vai poder ser feita com o comprovante de pagamento do imposto. Se não pagou o ICMS, não vai ter entrega da mercadoria, salvo disposição em contrário. Por quê? Porque eu falei para vocês, existem situações em que a gente tem isenção, tem uma guia chamada GLME, Guia de Liberação de Mercadoria Importada, vindo do exterior, que vai liberar. Então tem situações que a legislação fala, olha, vai ter diferimento, então não recolhe agora não, recolhe na futura saída dessa mercadoria. Tá? Então nessas situações, ok, não vou entregar a mercadoria porque não tem o pagamento do imposto. Aí o contribuinte fica lá, pô, mas não tem que pagar, gente. Seu fiscal não tem que pagar. Não, vou entregar. Está escrito aqui que só entrega com o pagamento do imposto. Óbvio que não, né? Salvo disposição em contrário. Se a legislação disser que não tem imposto, se a legislação disser que pode entregar, vai entregar. Mas a regra é entrega somente mediante o recolhimento, o comprovante do recolhimento do imposto ou, no caso que eu falei, do comprovante da liberação do imposto. Parágrafo 3º a gente já viu, né? Eu preferi trazer lá para frente, no momento da ocorrência, na entrada, no desembaraço ou na entrega, aliás, na entrega ou no desembaraço, aquele que acontecer primeiro, na importação. E aqui eu trago um pequeno esquema, né? Não coube tudo na mesma página, aí eu botei em duas, tá? Mas é tudo que a gente falou. Momento da saída da mercadoria, aqui não tem mais ainda que para estabelecimento do membro titular, fornecimento de alimentação e bebida, transmissão, início da prestação de serviço, transporte, final, se o transporte for no exterior, no momento da prestação onerosa de serviço de comunicação, no momento fornecimento de mercadoria, junto com o serviço, se tiver na lei complementar com ressalva que permita a cobrança do ICMS, ou se não tiver lá na lei mandona, o desembaraço ou a entrega, caso seja antes, importação de serviço no recebimento, aquisição e licitação, entrada de petróleo, derivado de petróleo e energia elétrica para uso e consumo, e utilização de serviço iniciado em outro estado, sem operação subsequente. Tranquilo, gente? Com isso, a gente vai partir no próximo bloco para as questões, tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de Lei Candir. A gente falou sobre bastante coisa aí nessa aula. Diria que até os pontos mais importantes da Lei Candir estão aqui. Não são os mais difíceis, eu acredito que a galera elege a substituição tributária como mais difícil, mas são os mais importantes sim, tá legal?